Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa live da Comunidade Excelência Cristã. Obrigado, Rosalina. Deus abençoe, meu anjo. Agora a gente viu o que foi aqui. Peço desculpa aí pelo ocorrido no começo lá e não pegou. Agora nós vamos embora. Tudo vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Gente, como eu estava falando, nós estamos aqui na Comunidade Excelência e nós fazemos uma live aqui todas as sextas-feiras com o tema Meditando nas Escrituras. E aí, cada sexta-feira a gente vai escolhendo um tema, tem alguns convidados. O pastor Misael é o pastor líder desse projeto. É um projeto que a gente crê que vai crescer muito ainda. Hoje eu estou na companhia de um grande amigo, Adriano Batista, está ali dando uma ajeitada no som, analisando aí para ver como é que está para vocês. Então, assim, é uma live onde a comunidade, juntamente com o pastor Luciano, o pastor Misael, o pastor José, que já esteve aqui também, podendo passar um pouco do conhecimento. E hoje nós vamos estar aqui aprendendo um pouco mais a respeito da fé, né? E aí a gente tem alguns textos bíblicos e nós vamos falar sobre isso nessa noite. Então você que já entrou, já tem 6 pessoas na live, compartilha, envia o link para os amigos, que a gente vai começar uma live aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai nos direcionar, a gente vai sair daqui com o nosso entendimento transformado. Vai acontecer algo muito bom. Então, nessa noite, eu estou aqui na presença do meu amigo ilustre, estava ali ajeitando o som para nós, Adriano Batista. Eu vou dar a oportunidade para ele poder se apresentar novamente. Adriano, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado por aceitar esse convite para a gente estar aqui compartilhando da palavra de Deus. Mais uma vez, muito obrigado, Victor. É uma oportunidade imensa estar aqui na Comunidade Excelência Cristã. Estou aqui para compartilhar com vocês todos os aprendizados que nós tivemos esta semana. E a ideia, diante da minha formação, diante do convite ilustre, para quem não me conhece aqui na comunidade, meu nome é Adriano Batista, sou formado em jornalismo, eu tenho 24 anos e aceitei esse convite para estar aqui nessa live que acontece toda sexta-feira para meditar na palavra de Deus com vocês. Amém, amém, Adriano. Eu acho assim que eu fico muito feliz que o Adriano é um amigo meu aí de longa data, não, mas já tem uns 2, 3 anos que a gente se conhece. Fizemos amizade na pizzaria Move, onde a gente trabalhou ali como um garçom. E é um irmão para mim, cara. Eu tenho um respeito, uma admiração muito por ele, pela história de vida dele. E ele se formou um grande jornalista. E agora está participando aqui com a gente da comunidade. Já veio nos cultos de jovens. E cada dia mais ele tem sinalizado o reino de Deus assim dentro dele. E cara, isso para nós é bacana. Isso para nós é algo maravilhoso. E nessa noite nós vamos estar aqui, podendo compartilhar daquilo que nós estudamos, aprendemos. O tema da nossa mensagem é a importância da fé na visão bíblica, uma coisa assim, a fé na visão bíblica. Exatamente, o que de fato é a fé na visão bíblica. E aí, para falar desse tema, nós vamos escolher um texto assim muito, mas muito conhecido, que se encontra em Hebreus 11. Você que está na sua casa, no conforto da sua casa, fique à vontade. Eu vou aqui com calma, com paciência. Você pode aí acompanhar comigo o texto. Fique à vontade, amém? Hebreus 11, versículo 1. Você que está aí na sua casa, fique à vontade. Enquanto isso, eu vou tomando uma água aqui. Amém? Pessoal, nós vamos iniciar a live. Antes de eu ler o texto, antes de a gente iniciar a live, Adriano, nós vamos agora fazer uma oração. Nós vamos fazer uma oração para a gente poder dar início a essa live essa noite. Gente, como eu acabei de falar para vocês, compartilha, envia o link, posta no WhatsApp, coloca no status. Gente, pessoas precisam ouvir essas palavras hoje. Talvez a gente que está aqui hoje, a gente está podendo desfrutar de algo do reino, mas existem famílias, existem pessoas que podem ser libertas através da palavra de Jesus, através das Escrituras. Então, nessa noite, faça isso, convide as pessoas, compartilhe, fique à vontade. Amém? Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante da sua presença nessa hora, ó Eterno. E nós somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos entrega de poder ministrar a sua palavra, de poder ensinar a sua palavra. Porque não existe coisa mais importante na nossa vida do que o conhecimento.
E que nessa noite, essa pessoa que está nos ouvindo, essa pessoa que vai entrar depois nesta live, que ela possa sair, Senhor, com entendimento transformado. Que possa gerar nela, Senhor, uma transformação que gerou na minha vida, na vida do Adriano essa semana. Quando nós estávamos diante da sua palavra, aprendendo, lendo, meditando, o Espírito falou conosco. E eu creio que vai falar também com seus filhos. Que nessa noite nós possamos aprender cada vez mais com teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então vamos lá, vamos ler o texto. O texto está em Hebreus 11. Eu vou ler o versículo 1º, 2º e o 3º. Amém? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. A gente olha para as Escrituras, e quando nós vamos falar de fé, é assim, é algo bem complexo para nossas vidas, mas é algo que tem uma suma importância. A gente olha com uma ótica assim, nossa, você já parou para analisar que as pessoas, né, Adriana, as pessoas, primeira pergunta que você faz para as pessoas, você acredita em Deus? Não, eu sou uma pessoa que eu tenho o coração cheio de fé. Se tem uma coisa que não falta na minha vida, é fé. E aí eu comecei a analisar, de fato, qual é essa fé? Qual que é o entendimento de fé que tem essas pessoas? Qual é o entendimento, né, que as pessoas têm da fé? Porque hoje nós vamos aprender com o Espírito Santo que a fé vai muito mais além daquilo que nós pensamos. A fé vai muito mais além daquilo que nós imaginamos. E as Escrituras vão nos mostrar isso, não é mesmo, Adriano? Exatamente. Então, nessa noite eu quero trazer o primeiro ponto nessa live aqui para nós, que a fé, ela tem 2 viés. Um viés é certo e o outro está errado. Qual que é o entendimento comum da fé que tem as pessoas, Vitor? O entendimento comum da fé, Adriano, e as pessoas que estão nos ouvindo, é que a fé ela é objetiva. E como que a fé é objetiva? Ela está pautada no comportamento e na ação. E como que eu explico isso? Você já parou para analisar que a primeira coisa que as pessoas acham quando elas têm fé, de que vai acontecer algo da parte de Deus, algo assim que está reservado de Deus para a vida dela, ela se movimenta mais ou menos assim. Quinta-feira lá na comunidade tem o discipulado, ela vai. Aí vamos começar no começo da semana. Segunda-feira vai ter uma visita na casa da irmã. Ela vai lá na visita na casa da irmã. Ora pela irmã, lá o Senhor abençoa, derrama sua bênção sobre a vida dessa irmã, nós viemos aqui visitar ela. Aí na quarta-feira ela tem um discipulado com o pastor Luciano. Aí ela vai lá no discipulado com o pastor Luciano. Aí quando é na quinta, ela fala, não, hoje eu estou em casa de boa, vou no discipulado lá celebrar do irmão Vitor. Aí ela vai no discipulado do irmão Vitor e está ali, aí você fala, eita, mulher de Deus. E aí no domingo ela vai no culto também. Só que quando chega no domingo, que nós viemos até a casa do Pai, que nós viemos até a igreja, qual que é a primeira coisa que a pessoa faz quando ela pensa que a fé ela é objetiva? Ela olha para o comportamento que ela teve durante a semana, a pessoa que ela foi, perante os olhos humanos e até mesmo do Pai, e aí agora ela quer uma ação de Deus. Ela vem aqui e ora dizendo assim, Pai, ó, essa semana eu fui uma pessoa bacana, eu não pequei, eu fui em todos os discipulados, e o Senhor precisa fazer alguma coisa porque o meu coração está cheio de fé. E a fé ela não é isso, cara. A fé não é o meu comportamento. A fé não é a minha ação que eu faço para ser retribuído por Deus. Você está conseguindo me entender, Adriano? A fé ela faz ela vai em outro viés. A fé, as pessoas que estão nos ouvindo, elas têm que entender que a fé, de fato, ela não é aquilo, uma busca incessante,
sabe? Porque a gente tem uma busca incessante pelo Pai, mas nesse aspecto, eu fico fervoroso, eu oro, ô Paizinho, eu me entrego para saber se no final o Pai vai me retribuir, porque eu revelei uma fé para Ele. Então, o entendimento dessa fé objetiva, Vitor, é que a partir do meu comportamento, das minhas ações, mediante as minhas orações, as minhas súplicas, os meus jejuns, eu tenho mérito para exigir algo de Deus. Exatamente. Mas não é por aí. O entendimento da fé é subjetivo, é isso? Exatamente. É mais ou menos, é exatamente isso que o Adriano acabou de dizer para nós. O mérito. Essa palavra foi uma palavra muito boa, Adriano, que você usou. Depois de eu ter um bom comportamento, gente, depois de eu estar nesse movimento aí de ser um cara bom, orar, jejuar, fazer campanhas, como as pessoas fazem, aí eu encontro um mérito. E a fé, ela é subjetiva. O que seria uma fé subjetiva, Vitor? Uma fé subjetiva está na motivação e no meu coração. E quando eu falo de motivação, eu falo do movimento. Olha, isso aqui é uma coisa que vocês precisam entender nessa noite. A fé, ela não movimenta a Deus. A fé, ela me movimenta. Você parou para analisar como que eu comecei lá? Eu comecei dizendo para vocês que as pessoas fazem campanha, que as pessoas oram, que as pessoas jejuam, que as pessoas vão em todos os discipulados, para chegar no domingo e orar dizendo ao Pai que precisa resolver uma área da vida dela com mérito, e achando que a minha fé movimentou a Deus, colocou Deus em movimento. Não, a fé não faz isso. A fé, ela vai além disso. Porque o entendimento do cristão nesta linha, Vitor, é um foco errado, é que se baseia que mediante os comportamentos, os métodos, as práticas do dia a dia, a estrutura, as ações, ele vai ter mérito suficiente para que aquelas súplicas que ele faz sejam atendidas. Mas Deus olha para os nossos corações, para as nossas motivações para ter aquelas intenções. Então está muito mais ligado à subjetividade, ao que nós pensamos, conhecemos a respeito de Deus, que nos motiva a praticar determinadas atitudes. É por aí? Exatamente. E é bom você dizer isso, Adriano, porque se eu te fazer uma pergunta agora, fé, para você, é confiança ou conhecimento? Confiança. Você parou para analisar? A gente foi levando num rumo aqui, dizendo a respeito da objetividade, comportamento, ação e tudo. E é legal isso, porque quando o Adriano disse que a fé é confiança, está pautado nisso. No entendimento comum? Porque é o seguinte, eu tive um bom comportamento, eu tive uma ação legal, eu fui um cara bonzinho, e agora eu confio, estou numa confiança de que Deus vai fazer. E fé não é confiança, galera. Fé é conhecimento. Nossa, Vitor, mas como assim? Eu não confio. Não é confiança. Nesse aspecto que nós estamos trazendo aqui hoje, a fé não é confiança, a fé é conhecimento. E aí eu gosto de trazer assim, quem já me ouviu aqui na rede social, no Facebook, nas pregações da comunidade, eu gosto de trazer exemplos da vida. Eu tenho minha filha, eu tenho o Davi, eu tenho a Alicia lá em casa, e a gente precisou os dois trabalhar, eu e a Lidiane. E aí a gente precisava de alguém para cuidar dessas crianças. E aí, se a fé fosse confiança, sabe como que eu ia fazer? Eu ia fazer mais ou menos assim, Adriano. O primeiro rapaz que passasse, a primeira moça que passasse na rua, assim, ó, e eu falava, não, eu confio em Deus, ninguém vai fazer mal para os meus filhos, que é assim que a gente se movimenta, presta atenção. Eu confio em Deus, ninguém vai fazer mal. Ô moça, vem cá. Você poderia cuidar dos meus filhos lá em casa? Enquanto eu vou trabalhar? Enquanto eu e minha esposa vai trabalhar, você poderia ir lá? Aí eu fiquei pensando, cara, se eu fizer isso com uma pessoa que eu não conheço, Adriano, eu estou trazendo riscos para minha casa, para minha família, para os meus filhos. Sob o único julgo de que você confia em Deus e que por isso nada de mal vai acontecer. Exatamente. Aí as pessoas, elas ficam pautadas a isso. Elas se movimentam num reino assim, dizendo, eu confio em Deus, porque Deus não vai me desamparar, e eu não vou passar por nenhuma situação. E aí vem a situação. Quem hoje faria isso? Quem hoje deixaria seus filhos com uma pessoa estranha, simplesmente porque ela confia em Deus para poder ir trabalhar? Quem faria isso? Eu, particularmente, não. E você que está em casa? Será que você faria o mesmo? Então, por isso, fé não é confiança.
Fé não é confiança, gente. A fé é o conhecimento. Porque quando a fé está pautada na confiança, é mais ou menos isso que nós estamos dizendo aqui. Você não deixa como estranho os seus filhos. Você vai procurar alguém que você conhece, que você tem uma certa ligação, porque aí sim você vai deixar os seus filhos e vai poder trabalhar em paz. Porque quando você deixa com a sua irmã, tem uma diferença. Qual que é essa diferença? Eu conheço ela. Eu conheço ela. E é essa relação de fé com Deus. Essa é a nossa relação de fé com Deus. É necessário que eu conheça a Deus. E isso é tão... antes de eu já levar para vocês poderem entender isso, esse negócio da confiança, ele é tão preocupante, irmãos. Porque quando a gente fala que a gente confia em Deus, que Deus... Você já conheceu essas pessoas? Não, Vitor. Eu confio no Pai, nada de mal vai me acontecer. Aí eu começo a olhar para as Escrituras, Adriano. Eu falo, quando a nossa fé está pautada em confiança, a gente vai para a Bíblia com o espírito errado. Por que nós vamos para a Bíblia com o espírito errado? Lá no Salmo 23 vai dizer assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa é uma versão. Na minha Bíblia é uma versão assim, o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Cara, quando eu olhei para esse texto, o Espírito Santo ministrou no meu coração, Adriana e as pessoas que estão nos ouvindo, eu parei da confiança. Por que eu parei da confiança? Porque eu conheci um Deus, Adriano, que disse para mim que não ia me faltar nada, não ia faltar tribulação, não ia faltar dificuldade, não ia faltar desemprego, não ia faltar comida, não ia faltar bebida, porque o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. E quando eu olho para esse texto, eu lembro de uma frase que nós falamos muito, que Deus, grave essa frase no seu coração, que ela vai transformar a sua vida. Deus não nos poupa da vida, Ele nos poupa na vida. Como que é isso, Vitor? Você vai passar dificuldade, meu irmão. Você vai passar tribulações, você vai ter dias tristes, você vai ter dias estressantes, mas você, a partir de hoje, vai conhecer o seu Deus. E no mesmo Salmo 23 que diz que Ele é o meu pastor e de nada eu tenho falta, Ele vai dizer também, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei a mal algum, porque o Senhor está comigo. Você conseguiu entender esse negócio de conhecer e confiar? É importante muito disso que você falou, porque quando a gente tem um entendimento objetivo da fé, de que a partir do nosso comportamento eu faço por merecer uma ação favorável de Deus, eu deixo de entender o aspecto subjetivo que diz que é o correto, o aspecto subjetivo que diz que da minha ação não pode partir nada de Deus. Porque é como se eu pudesse barganhar com Deus, negociar com Deus algo do meu desejo, algo do meu íntimo. Eu estou orando, estou jejuando, estou celebrando boas práticas e a partir disso, Senhor, estou merecendo. Não é por aí. A fé parte do conhecimento do que Deus já fez. Conhecendo a Deus a partir do que Ele já fez, eu entendo o tempo para que as coisas aconteçam na minha vida. E aí a gente lembra que lá em João 6,63 está dito o seguinte, que nada do corpo se aproveita. Exatamente. Nada se aproveita. E isso que ele está falando me traz à memória uma historinha muito legal, cara. Um dia o pastor chegou numa igreja e aí estava tendo lá a oração do círculo das irmãs lá, círculo de oração e tudo, as irmãs lá orando, clamando a Deus, e aí ele ouviu uma irmã dizendo assim, libera a benção, Deus, Deus libera a benção, Deus. Oh, Deus, parece, Deus, que o Senhor é ruim. Porque é assim que a gente se movimenta quando a gente acha que a nossa fé é confiança. Porque vai chegar um ponto que o desejo do seu coração, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. O desejo do seu coração, ele não vai ser assim, estabelecido pela parte do Pai. E aí essa confiança você vai começar a achar que Deus é ruim. Ou que Deus não está te ouvindo. Sabe, às vezes a gente chega na igreja e parece que a única parte não convertida do culto é Deus. Pela forma como cada cristão, cada cidadão dentro da igreja se comporta. Exatamente, ele chega lá e fala assim, pai, o senhor não está vendo aquela minha esposa difícil, o meu filho difícil, parece que você não está entendendo, eu estou aqui orando, o senhor precisa converter.
O Senhor precisa entender, Paizinho, o que está acontecendo aqui na minha vida. Porque nesse entendimento, a pessoa entende que a partir do comportamento, ela merece um tratamento melhor de Deus. Então, esse entendimento baseado numa fé objetiva faz com que pareça que Deus é corruptível. Exatamente. E é exatamente o entendimento incorreto, porque Deus é imutável e incorruptível. Ele sabe das suas dores, ele sabe das suas necessidades. Então, por que você tanto fala? E aí a gente lembra que se Deus é imutável e incorruptível e sabe de todas as coisas, ele tem conhecimento da nossa vida. Já está feito. Eu acho... A gente tá... Você parou para analisar que essa fé objetiva, às vezes ela nos atrapalha de fato, não às vezes, de fato, ela nos atrapalha a conhecer esse Deus. E torna a vida insuportável. E torna a vida insuportável. E insuportável, irmãos, aqui, não é que você não aguenta tolerar, não. Não é insuportável que você não aguenta ficar perto, não. Insuportável é sem suporte. Vai chegar um momento que você não vai estar mais suportando. Por quê? Porque você está sem suporte. Você não conheceu esse Deus maravilhoso que está diante de você. A gente olha lá no livro de Jó, capítulo 42, versículo 5, que Jó vai dizer assim, olha, eu já conheci o Senhor de ouvir falar, só que agora eu te vi. Agora eu sei quem o Senhor é. E olhando para a vida de Jó, que é uma história que todo mundo conhece, Jó passou por diversas dificuldades, morte de filhos, ficou pobre, deu lepra, ele passou por diversas dificuldades. Mas você sabe o momento exato que acabou a crise de Jó, que ele falou assim, não, agora, quando ele conheceu de fato quem era o Deus dele. E olha como é sublime isso que você está dizendo. Porque quando o cristão entende que a partir do comportamento dele, ele pode ter o melhor tratamento de Deus, ele esquece o seguinte, que como Deus é incorruptível, ele cuida dos bons e dos maus. Ele não trata com indiferença um e outro. Então, como que o seu comportamento vai te trazer uma ação benéfica? Se Deus trata da mesma forma, ele é imutável, ele é incorruptível. Ele trata da mesma forma os bons e os ruins, as pessoas que têm pensamentos negativos, as pessoas que têm pensamentos positivos, porque a fé é a certeza de quem Deus é. Exatamente. Isso que o Adriano acabou de dizer para nós, gente, é de uma suma importância. O sol brilha na cabeça do justo e do injusto. E pautado nesse negócio de comportamento, que nós estamos falando aqui, vai um pouco mais além, por quê? Porque a gente tem um bom comportamento para traçar um caminho de salvação. E a Bíblia vai nos tratar que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então, você conseguiu entender esse negócio? Não há ação, não há esforço, não há comportamento nenhum que vai fazer você alcançar os objetivos. O que faz a gente alcançar os objetivos é a motivação e o nosso coração que está entregue ao Senhor. Conhecimento de quem é Deus. Exatamente. Eu costumo dizer isso e parece até meio clichê, ou então assim, é muito simples esse exemplo. Mas se você olhar para as Escrituras, o que Deus criou primeiro? O jardim ou Adão? Essa é uma resposta muito fácil. Vitor, foi o jardim. Então, se a vida fosse pautada da forma que você pensa nessa fé objetiva, Deus criava Adão primeiro e perguntava para ele onde ele queria morar, Adriano. Exatamente. Cara, não foi isso que ele não fez. foi isso que ele fez. Ele já criou o jardim e colocou Adão lá. Então a fé, ela está no nosso movimento agora. A fé, ela me movimenta. Ela coloca eu assim num lugar onde eu mostro que eu estou prestando atenção. Não é expectativa, é convicção. Fé é a convicção que eu tenho na minha vida a partir do que Deus fez. E o que Deus fez? Ele deu seu Filho unigênito para morrer por nós. Isso é o que Deus fez. Nós temos que ter esse conhecimento. E a partir disso, sabendo quem é Deus e o que Ele fez, é onde está a nossa fé. É por aí, Vitor? Exatamente, Adriano. E isso é tão importante de nós ouvirmos, que fé é o conhecimento. Você sabe por quê? Eu vou aprofundar um pouco mais para você poder entender. A gente se movimenta mais ou menos assim.
Quando a gente não conhece. Porque a partir de hoje, no nome de Jesus, Adriana, as pessoas que estão nos ouvindo, nós vamos entender que a fé é conhecer. E nós vamos querer conhecer mais e mais esse Deus. Agora você vai saber que a graça já te alcançou. Nós vamos aprofundar. Agora você precisa ser um ser humano resolvido. E tem mais gente chegando na live, Vitão. É isso aí, pessoal. Vamos chegando ao Alessandro, tá aí o Vinícius. A gente não está conseguindo ver o nome de todo mundo, pessoal, porque o celular está longe. E aí eu não consigo ver, mas peraí. Opa, perdão. A Adriana acabou de me dar um toque aqui. Tá aparecendo o nome do pessoal aqui para nós aqui, ó. Só vou dar uma pausa para poder falar com vocês, pessoal. Vinícius, o pessoal pela participação, né? Vinícius Coimbra tá aí, a Daniele Guri. Daniele Guini, que trabalhou com a gente na Move, né, a Dani? Exatamente. A Dani, a Margarida Souza, irmã, seja bem-vinda, fica na paz. Alessandro, também, meu querido, seja bem-vindo. E é isso aí, a Rosalinda eu já falei. Mandar um abraço para todas essas pessoas. Mandar um abraço para vocês aí, viu? E que a gente possa continuar aqui aprendendo, né? Que está sendo uma benção. Eu tenho certeza, ó, o Vinícius já comentou aí, hein? Fé, conhecimento, sensacional, Vitão. É isso aí, Vinícius, que as pessoas possam entender isso essa noite. E como eu estava dizendo para vocês... Ô, Vitão, só para dar mais um abraço, esse rapaz que chegou agora é o Edenilson Araújo, ele é lá da Bahia, da cidade de Riacho de Santana, região sudoeste da Bahia, que é a minha cidade natal. A convite meu, pelo link, ele me procurou esta semana, viu a publicação e quis participar, está acompanhando com a gente. Ô, meu querido, seja bem-vindo. Eu vou falar para você, eu nunca fui tão longe assim, viu? Para mim é uma honra chegar aí na Bahia, cidade natal do meu grande amigo aqui. E olha, é um prazer, viu? Deus abençoe mesmo a sua vida e que você possa compartilhar o link da nossa comunidade para que as pessoas aí também possam estar conectadas com a gente aqui. Amém? É um prazer para nós mesmo, assim, de coração, Adriano. Que legal, que bacana, cara. Então, como eu estava dizendo aqui para vocês, a gente precisa entender que esse negócio da ação da graça, aquilo que acontece na nossa vida, está pautada no conhecimento. Por quê? Porque quando eu conheço a Deus, a minha fé não é mais o que me traz a salvação. A minha fé agora é o que revela a salvação. Isso às vezes é meio complexo, né, Adriano? Mas vai ficar simples a partir do seguinte entendimento, que a fé não é para que eu seja salvo, a fé é para que o meu próximo, o irmão, seja salvo. Porque qual que é o entendimento que a gente quer passar aqui para vocês? Que a partir da convicção que eu tenho na minha vida de quem é Deus, eu quero que outra pessoa tenha esse entendimento também, e a partir da minha fé, ela vai ser salva também. Então, a gente vai separar aqui, porque fé é igual a conhecimento, consciência. Fé é diferente, não é devoção, não é expectativa. O entendimento errado de fé está onde? Em que fé é um esforço desesperado de tentar controlar Deus. Que as minhas ações, os meus esforços, vão fazer com que ele entenda aquilo que eu quero, como se ele não soubesse. E ele sabe. E isso, para vocês poderem entender como a gente aqui está tão conectado com esse negócio que a gente estudou, e está sensacional isso, cara. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo bem simples. Antes de eu dar esse exemplo, eu quero mandar um abraço aqui para o nosso pastor Luciano, que está agora aqui na nossa live. Também a Denise. Também da Bahia. Também da Bahia, Denise. Denise, seja bem-vinda. Deus abençoe a sua vida. O pessoal aí da Bahia que está com a gente aqui. Rapaz, eu estou indo longe, hein, gente? Eu estou indo longe. Olha aí o que Deus está fazendo com a gente, hein? Muita glória, cara. Que benção. O pastor Luciano acabou de mandar aqui. Tá muita glória esse negócio. Cara, e eu vou dar um exemplo, aproveitando isso que o Adriano falou, que quando a gente fica nessa busca incessante de, oh meu Deus e tal, olha só a diferença entre o que é realmente a fé. Adriano, suponhamos, cara, que agora nesse momento tem uma fila de anjos aqui, e você vai ter meia hora com Deus para você escrever para Ele o que você quiser, eu escrever também aqui, vou pegar a minha caneta aqui, vou escrever para o Pai o que eu quiser. Tenho 30 minutos com Deus. Uma caneta e um bloco de papel. Que oportunidade sensacional, né, Adriano? Maravilhoso. E aí você chega diante do Pai, porque você ainda não entendeu que Ele já sabe o que é, você não entendeu. E aí você escreve lá, Senhor, muda minha esposa,
Essa mulher é difícil. Desculpa até te interromper. Fique à vontade, Adriano. Vamos fazer a pergunta para o nosso irmão que está acompanhando, para ter esse entendimento. A pessoa, no seu exemplo, vai ter 30 minutos com Deus. Exatamente. Um bloco de papel, uma caneta. Ela está diante de Deus. O que você faria? Você pegaria o papel e anotaria todas as suas necessidades, todos os seus clamores, todas as suas reclamações, todas as suas pendências, todas as suas dores, tudo aquilo que você deseja. É isso que você escreveria? Ou você escreveria tudo aquilo que ele tem para te dizer? Qual a sua resposta? Quem está participando aí, coloca aí no chat. Fique à vontade. Eu sei que no nosso automático, a primeira coisa hoje que você pergunta para alguém, Adriane, seria assim: a cura do Covid. O meu filho sair das drogas. Gente, eu quero dizer para vocês aqui que não é que a gente não pode pedir nada para Deus. Eu vou concluir isso aqui, você vai entender. Porque nós estamos falando da fé. Nós não estamos falando da nossa necessidade. Mas às vezes a gente confunde necessidade com carência. E aí eu vou explicar para vocês conforme o Adriano falou. Você está com o papel e a caneta e você escreveu. Suponhamos que eu escrevi aqui: Senhor, que o Senhor abençoe minha casa, minha família, meu casamento e tal. Acabei, meia hora. Aí eu entrego esse papel para Deus. Vou até Ele entregar. Não seria... Aí a gente sabe que nas Escrituras está escrito que antes mesmo que a palavra saia da nossa boca, Ele já sabe o que é. Mas mesmo assim, você faz súplicas, você ora naquela sua necessidade que você não vê solução e ainda você fica assim: cara, parece que Deus não está me ouvindo. Só que o mais interessante é você ir com essa folha vazia, vamos mudar para uma folha vazia aqui no caderno, ó, e falar assim: Paizinho, o que o Senhor quer de mim hoje? O que você tem para dizer? O que o Senhor tem para dizer para mim hoje? O que eu preciso fazer hoje? Eu entendi que agora a fé, ela me movimenta. A fé, ela faz eu agora estar nesse lugar onde o Senhor deseja que eu esteja. Então, Vitor, a partir desse raciocínio que você trouxe para a gente, oração, então, não é para que Deus me responda conforme o que eu gostaria. Oração é a resposta prática do meu compromisso com Deus, a partir do que eu vi Deus fazer. Exatamente, exatamente. A gente aprendeu que a oração... O que é a oração? A oração é relacionamento também, mas a oração me coloca no lugar onde eu mostro que eu estou prestando atenção naquilo que Deus quer me falar. No compromisso que você Olha só que interessante isso. Então, voltando lá no papel e na caneta, você deve chegar diante do Pai e dizer: Senhor, o que o Senhor tem para me dizer? Eu não quero anotar nada. Eu quero saber o que o Senhor tem para me dizer. E aí vai uma frase que eu quero que fique gravada no seu coração. Que você leve ela para o resto da sua vida. Folha cheia fala da minha crença. Folha vazia revela a minha fé. Você entendeu o negócio? Se eu escrevo tudo aquilo que eu acho que Deus não entendeu ainda, Adriano, é uma folha cheia, eu estou falando da minha crença. Daquilo que eu sei que o Senhor tem que fazer, porque eu tive um bom comportamento. Agora, a folha vazia não, meus queridos. A folha vazia revela uma fé, porque você está ali diante do Pai, dizendo assim, ó, pode falar que seu filho está ouvindo, pode falar que eu vou anotar aqui, Paizinho, o que eu preciso fazer. Porque eu conheço você. Porque eu te conheço. Porque eu te conheço, Pai. Eu sei quão maravilhoso o Senhor é. Então vocês estão vendo a importância que a fé nos traz no conhecimento. No conhecimento, quando nós conhecemos o nosso Deus, a gente muda o nosso entendimento a respeito da fé. A fé, então vamos lá, gente, tem que ficar gravado isso no coração de vocês. Folha cheia vai falar da minha crença, folha vazia vai falar da minha fé. Vai falar daquilo que eu sei que o Pai já fez, aquilo que já foi depositado. E como o Adriano disse alguns minutos atrás, ele entregou o filho dele na cruz. Entendeu? Nós fomos alcançados pela graça. E aí, quando nós entramos no assunto da graça, é algo assim muito, muito importante assim, para as nossas vidas. Por quê? Porque a graça
é a condição de ser e fazer coisas que naturalmente sem ela eu não faria. Olha só, nós fomos salvos pela graça mediante a fé. Então, como que eu entendo isso, Adriano? Que a graça, quando ela me alcança, quando eu sou alcançado por ela, não foi um esforço meu, não foi uma devoção minha, aquilo que eu fiz, o tanto que eu fiz de campanha, de jejum, não. Aquilo foi estabelecido da morte de Jesus na cruz. E aí é onde entra a fé. Quando você realmente entender o que é fé, você vai fazer coisas que naturalmente você não faria, meu irmão. Sabe, Adriano, quando você encontra uma pessoa cheia de compaixão, de misericórdia, sabe, você encontra uma pessoa que ora por você, que te manda oração, como o pastor Luciano faz. Eu não posso estar aqui hoje, gente, achando que o pastor Luciano, o irmão Jonathan que pregou aqui domingo passado ou retrasado, se eu não estiver enganado, eles agora são, nossa, como o Jonathan, o irmão Jonathan e o pastor Luciano, os caras é top. Não, gente, a graça fez isso com eles. E é aí que mora o entendimento perfeito. Não é o comportamento dessas pessoas citadas pelo Vitor que mora a fé. Não é o comportamento de orar. É o que motivou essas pessoas a fazer essa oração. Exatamente. Eles foram motivados através da fé. Exatamente. A fé mora na motivação, não no comportamento concreto da oração. E isso é tão legal que as pessoas elas não conseguem entender, porque a fé, às vezes também, ela está um pouco ligado ao meu comportamento. Por quê? Porque eu acho que se eu for uma pessoa boa, Deus vai ser bom comigo. Se eu for ruim, Deus vai ser ruim comigo. E não é assim que Deus se movimenta. E aí a gente fica preocupado com o nosso pecado, com nossos erros, nossos pecados. Nossa, eu pequei, Adriano do céu, e agora, se Jesus voltasse agora... Você já conheceu pessoas assim, gente? Vocês que estão nos ouvindo? Nossa, eu pequei, se Jesus voltasse agora... E às vezes ela não tem entendido o espírito do negócio. Às vezes a pessoa está fazendo certo, mas o espírito está errado. Já lá naquele início, achando que é fé. Você quer ver um entendimento bacana, Adriano? Escrever borracha com X. Escrever borracha com X, tá certo, Adriano? Errado. Mas não é pecado. Então não é porque está errado que é pecado. Exatamente. Aí existe, por isso que o que eu quero dizer com essa explicação é que também eu vou falar agora do que é certo, mas não é santo. O exemplo, pagar uma prostituta. Pagar uma prostituta está certo? Está certo. Está certo, eu usufruí, eu usei, eu tenho que pagar, mas é pecado. E aí, por isso que nós estamos falando aqui para vocês a respeito do comportamento. Olha esse comportamento de pagar a prostituta, meus irmãos, é um comportamento certo, mas ele é pecado. Ele é pecado. E às vezes, gente, nós estamos dando mais importância para as coisas que a gente acha que é errado, como escrever borracha com X e falar que é pecado. O irmão às vezes escreveu borracha com X do seu lado. Acabaram de avisar que o microfone do Adriano está um pouco baixo, é que ele está falando meio longe, eu acho. Ele vai aproximar agora. Beleza, aqui. A gente vai falar um pouquinho mais alto. E aí, o que acontece? Aí a gente fala, não, irmão, eu estou dando um exemplo, tá, gente? O irmão escreveu borracha com X, como que pode isso? Não é possível, e aí a gente está pautado nesses erros. Vou aproveitar a oportunidade, Vitor, já que falaram do meu microfone, para saudar mais algumas pessoas que estão acompanhando, já que a audiência também aumentou na live ali, Vitão. A gente tem pessoas aqui como o Jonathan Santana, não sei se você conhece. Não. Temos aqui o Hugo Munier. O Jonathan, também... o Jonathan eu conheço, peraí. Isso. O Jonathan, é o Jonathan que eu citei. Exatamente. Aqui, ó, nem vi. Foi o que eu imaginei. A gente tem também o Hugo Munier, que é da Bahia, um grande irmão também. Hugão, seja bem-vindo, Hugão. Fica à vontade, cara. Na Igreja Batista, acredito que ainda siga lá. Temos também a Denise Longa, a gente comentou agora há pouco. E tem mais o nosso amigo Alessandro fazendo um comentário aqui, que ele diz o seguinte: na maioria das vezes, nós oramos para pedir alguma coisa a Deus, quando deveríamos, no mais, agradecer por tudo que Ele nos dá, por tudo que Ele fez. Exatamente, Alessandro. Eu achei legal, muito legal esse comentário do Alessandro, que aí a gente tem que virar um pouco a chavinha também, irmão Alessandro. Ato de gratidão a Deus é algo primordial na nossa vida, mas
fazer com que os outros também entendam isso, é maravilhoso. Porque é justamente para isso que serve a fé. Não é para minha salvação, é para a salvação do outro. Eu entendi, eu conheço quem é Deus na minha vida, e a partir disso eu posso fazer com que essa pessoa conheça aquilo que eu conheci. Se eu conhecer a Deus e eu acho Ele tão maravilhoso, a ideia é que outra pessoa, assim como eu, que eu acredito que é tão merecedora, conheça também e por isso seja salva mediante a fé. E é legal também a gente citar aqui, gente, que quando eu falo em conhecer, não estou falando somente de informação. Porque conhecer é informação, assim, quando traz notícia, sabe? O Adriano, que é jornalista, está aqui para me dizer, quando ele traz uma informação lá no grupo que a gente tem um grupo chamado Os Brabos da Bola. O Vinícius Coimbra está aí com a gente online, aí faz parte do grupo, e a gente tem esse grupo que a gente fala de futebol lá. E o Adriano é jornalista, né, cara? Tem esse viés, então você fala um negócio lá errado lá, ele já vai lá e traz a informação. E quando ele traz uma informação, ele traz notícias. Só que quando ele traz isso, nós não estamos conhecendo através somente dessa informação. Porque informação não é conhecimento. Não é conhecimento. A informação, ela traz notícias. O conhecer, ele te forma. Quando você conhece o Pai, ele te forma, e aí ele traz dentro de você uma cultura do reino. É uma cultura do reino que ele te traz. Tanto que o pastor Luciano acabou de escrever aí, ó, é certo, mas não é santo. Nem tudo que é certo é santo a respeito lá de pagar uma prostituta. Amém? Então, voltando a isso que eu falei, quando o conhecer, que nós estamos falando de conhecimento aqui, não é somente informação. Porque, eu tenho informação, um tempo já passei lendo a Bíblia, eu sou cheio de informação, e aí eu acho que eu conheço a Deus. Não é desse conhecer que nós estamos falando. Nós estamos falando do conhecer que forma, que nem o Adriano acabou de falar. A fé é o conhecimento que me forma, faz eu salvar o outro. Você agora é uma nova criatura em Cristo, porque a fé que foi ativada dentro de você nessa noite vai fazer você amar mais, abraçar mais, querer estar mais próximo do Paizinho. E assim, quando você chegar diante dele para orar, você vai dizer assim: Pai, eu te amo pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor faz. Vocês estão entendendo que caminho que a fé nos leva? De intimidade. Nesse entendimento, falando até de intimidade, a Rosalina trouxe até mais uma contribuição, Vitor. Olha só o que ela disse aí. É ter intimidade com Deus. Maravilhoso, maravilhoso. Quando a gente entra nesse conhecer que nos forma numa cultura do reino, a cultura do reino traz um jeito de ser e fazer as coisas. Você entendeu? Agora que eu conheci de fato e formou em mim, agora eu sou um Vitor com caráter de Deus, porque a fé foi ativada dentro de mim. Eu não estou mais naquela busca incessante de o que Deus vai fazer para mim, mas sim em mim. Porque nós aqui na comunidade, nós dizemos o seguinte, pessoal, que tudo que chega até a mim não é meu, é nosso. A graça, as virtudes de Deus que chegam na minha vida, elas são para compartilhar. Elas são feitas para estar aqui, ó. Chegou em mim, eu recebi, eu compartilho. Olha que grandioso isso que você está falando, Vitor. Porque a gente chega a um ponto de entender o quê? Que Cristo, ele veio revelar para nós, quando esteve nessa terra, que Deus não é um Deus de barganha, mas sim o nosso Pai. Então, como nosso Pai, Deus enxerga a nós como filhos. Deus não remunera nossos esforços. Ele mostra que nós somos os filhos dele. E isso é importante, porque quando a gente fala que Deus não é um Deus de barganha, está pautado naquele esforço humano lá. Na fé é visão de mérito. Exatamente, está naquele esforço humano. Mas olha, gente, isso acontece natural, porque nós somos caídos. A gente é descendente de Adão, a gente é pecador. Então é natural, quando a gente está aqui orando, eu falo até mesmo eu. Às vezes a gente está aqui orando assim: Pai, que o Senhor possa abençoar a vida do Adriano, meu Deus. Mas lá no meu subconsciente, eu estou dizendo assim: ó, Pai, você sabe que meu serviço lá está meio difícil, né? Estou precisando de um salário melhor.
Porque a gente quer sabotar. Sim. A gente às vezes quer, mas quando ativa dentro de nós, esse sentimento ele pode até vir, mas ele não permanece, irmão. Você não vive mais barganhando a Deus, você não vive mais nesse movimento de achar que você consegue convencer a Deus. Parece que Deus é um ser mal resolvido. Sabe, Adriano, sabe aquela ideia que eu contei para você, que parece que é um Deus que tudo pode e não quer, com um ser que somos nós, que nada pode e quer tudo. Então, a partir do entendimento que eu sei o que eu preciso, eu vou barganhar com ele, já que ele tem o poder. Ele tem o poder, ele pode fazer tudo. E eu entendo o que é certo e o que é melhor. Exatamente. Aí eu vou entendendo desta forma, numa fé objetiva, baseada no mérito, no nosso comportamento, nas nossas ações, que já que ele tem o poder e eu sei o que é certo, eu digo para ele o que tem que fazer, ele faz. Exatamente. E é tipo assim, ó, me dá um pouquinho do seu poder, Deus. Eu preciso dele agora. Eu estou com um probleminha aqui que só o seu poder pode fazer. E no estralar de dedo, porque a gente pensa assim, ó. Meu Deus, cara. Esse problema meu aqui, Deus já podia ter resolvido faz tempo. Não é possível, Adriano. Estou aqui, estou orando. Não, gente. A fé ela ativa dentro de nós também um senso de entender que nós vivemos de processos. Você está passando agora por um momento na sua vida que é necessário você passar. É um processo. Traz maturidade. Você aprende com esse problema. E é por isso, entendendo dessa forma, Vitor, que é fundamental desenvolver a nossa fé. Desenvolver a nossa fé no sentido de acrescentar conhecimento. Fé é uma maneira de pensar, é uma forma de consciência. Então, é um entendimento estabelecido na nossa vida a partir do conhecimento que eu tenho de quem Deus é. Então, desta forma, a gente precisa desenvolver a nossa fé. E eu desenvolvo a nossa fé como, Adriano? Quando eu entendo que santidade não é para ver Deus, é para que Deus seja visto. E onde eu quero que Deus seja visto? No irmão. Porque a salvação não é para mim, é para o outro. Vocês entenderam? Isso aqui tem que ficar no coração de vocês, tem que ficar na mente de vocês, hein? A fé é para salvar quem? A fé é para salvar o irmão. Porque quando a fé é uma certeza inabalável, é um conhecimento inabalável e não uma expectativa muito forte, eu creio. E por isso eu falo. Exatamente. A gente crê, por isso que a gente fala. Olha, isso é fundamental. E para você entender um negócio dessa santidade, que a santidade não é para ver Deus, é para que Deus seja visto, está naquele movimento lá, Adriano, que se a vida fosse mesmo, se a fé fosse mesmo objetiva, Adriano, qual era a importância de Jesus morrer na cruz, gente? Era só eu ser um cara bonzinho e tudo, fazer tudo certinho, para ver se no final, com as minhas boas práticas, com as minhas boas práticas, bons comportamentos, quem é que me salva? Quem é que me salva se não é a graça? Se é o meu comportamento? Se eu estou na fé objetiva do meu comportamento, da minha ação, quem é que me salva no final de tudo? É eu mesmo? Não. Quem me salvou foi Cristo. A fé ela é subjetiva. A fé ela me coloca em movimento. A fé faz eu estar aqui orando, pedindo ao Pai para que Ele transforme o seu entendimento. Eu criei no que Deus fez. Agora eu estou falando em favor do próximo. Então, eu creio na salvação e agora que eu creio na salvação, eu falo para o outro, porque eu quero também que ele seja salvo. É esse o entendimento. E isso é legal, Adriano, quando você fala isso, que se você soubesse como isso vai aliviar, vai tirar assim um fardo das costas, porque tem aquela ideia, né? Nossa, mas eu estou passando por tantos problemas, tantas dificuldades, eu estou achando, Senhor, eu sei que o Senhor disse lá em Coríntios que o Senhor não dá uma cruz que eu não aguento carregar, mas parece que esse anjo estava meio cheio de problema e ele descontou tudo de mim. Porque eu estou passando por uma tribulação aqui que eu não estou aguentando mais. Como que se você resolver essa tribulação sua, irmão, no final vai dar tudo certo. Não. Não há nada que eu faça. A Bíblia vai dizer que não há nada que eu faça que se aproveita. É tudo a graça. E a gente chega aqui ao ponto máximo da nossa live, já encaminhando para o final, que é exatamente esse o ponto. Que a gente trouxe você para entender que a fé não é baseada numa fé objetiva,
que é a que nós comumente vemos. É uma fé subjetiva, uma fé do conhecimento de quem é Deus e do que Ele fez. O que Ele fez? Ele colocou o seu Filho para morrer por nós. E aí a gente chega ao entendimento máximo dessa live, que é onde você precisa tocar o seu, que é onde Deus precisa tocar o seu coração, e Ele já fez isso. Que é entender o quê? Que a salvação é pela graça, não pela fé. Como que é isso, Vitão? A salvação é algo que foi estabelecido no Pai. A fé, ela simplesmente, e é de um poder imenso, ela ativa isso dentro de nós. Agora que eu entendi que Jesus morreu por mim, que agora eu não sou mais aquela pessoa que vou me salvar, como eu estava falando para vocês, eu não vou me salvar mais, eu agora entendi que Jesus me salvou, eu vou fazer o que agora então, Vitão? Eu não vou perder mais a salvação, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a manutenção dessa salvação. Você consegue olhar para mim, Adriano, e ver quanto tempo já de live nós tivemos aqui, que eu quero agradecer esse pessoal pelo tempo aqui com a gente. A gente já tem cerca de 40, 45 minutos. 40, 45 minutos. Gente, eu quero dizer para vocês, a gente está encaminhando para o fim, mas olha, muito obrigado a todas as pessoas que estavam aqui com a gente. Agora nós vamos para aquela conclusão, aquilo que vai ficar no nosso coração, que a gente vai de fato entender e compreender assim aquilo que o Pai ministrou nas nossas vidas. Então, como eu estava dizendo para vocês, nessa noite nós entendemos então o que, Adriano? Que a fé, ela é subjetiva. Não é objetiva, ela não é baseada no nosso comportamento. Ela não é baseada no nosso comportamento. A fé, ela é subjetiva. Ela está na nossa motivação, ela está no nosso coração, naquilo que o Pai implanta em nós. Na consciência que nós temos de quem é Deus. Exatamente, isso é importante. Na consciência de quem Deus é em nós. Que nada... a Bíblia vai dizer que tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo, quando diz isso, nos versículos anteriores, ele vai dizer, eu já soube ter abundância, eu também sei passar fome. Você está entendendo esse negócio? O que a fé gera em nós? A fé gera em nós o fim das nossas crises. Porque a gente é tão sensível. Uma coisa que eu quero falar para vocês aqui, você não fica magoado, irmão, você não fica triste, irmã, com aquilo que fizeram para você. Se eu pecar contra o Adriano, se o Adriano ficar triste, não é porque eu pequei contra ele, é porque ele fez um dia algo bom para mim e que eu não retribuí. Você está entendendo o negócio? Aí que nós ficamos em crise. Nós chamamos isso de iniquidade, quando o nosso coração está cheio de iniquidade. E iniquidade é bondade por direito. Eu fiz agora algo por você, você que estava aí na live, e agora eu tenho que te ligar a qualquer hora e você tem que me atender. Isso que o Vitão está falando, gente, é aquela ideia do nosso ressentimento. O ressentimento que diz o seguinte, que por achar que a gente tem mérito, por achar que nós temos merecimento de sermos tratados melhores por alguém, que ela deveria ter o mesmo comportamento. E não é bem por aí. Porque a fé não é já dentro desse entendimento que a gente tem aqui, até deixando a fé para o Vitor concluir, essa ideia de ressentimento traz um pouco da nossa falta de base, de fundamento, do nosso conhecimento do que de fato é fé. E trazendo isso para o nosso conceito de vida de forma comum, de forma generalizada, que com um fundamento tão raso ou inexistente, com base no nosso comportamento, a gente entende que pode movimentar outras esferas e movimentar o Senhor. Então, não entenda que pelo seu mérito, pelo seu comportamento, pelas suas práticas, você se torna merecedor de que alguém te trate da mesma forma. Isso vai acontecer na sua vida. E o seu entendimento tem que ser mais sábio. Amém, é exatamente isso, gente. Então eu quero que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa gerar isso dentro de vocês. Ativar isso dentro de vocês. Eu quero... Vamos agradecer aqui. Agradecer aqui. Oh, que legal, cara. Ó, mais gente aqui o meu tio Devanil Mendes entrou na live aí. Tio, Deus abençoe. Aleluia. Deus abençoe. Ele escreveu aqui.
Tio, benção, primeiramente, né? Benção ao Senhor, Deus abençoe que você está participando aí com a gente. A Margarida Souza, Vitor, também lá da Bahia. Um grande Ô, abraço, Margarida. Um grande beijo para você, tia Margarida. Seja bem-vinda, meu anjo. Deus abençoe a sua vida, viu? Brigadão. Como eu estava brincando com outros irmãos aí da sua cidade também, hoje o Vitão foi longe, hein? O Vitão chegou aí na Bahia, na live, cara. Que bênção de Deus. A Rosalina, a gente já falou com ela, o Hugo também. O Edenilson escreveu, vamos ver, Adriano Batista, grande amigo, garoto inteligente, esforçado, humilde, admiro bastante, que Deus abençoe vocês, que bênção. É isso aí, eu também tenho a mesma admiração, viu, meu Muito querido? Obrigado, Edenilson, agradeço Mesma muito. admiração por ele aí, ó. Olha, o Jonathan escreveu algo bacana aqui, eu vou ler para vocês, meus irmãos. Por isso nossa fé é prática, portanto está para além da teoria, para além da conhecimento exatamente. sendo transformado em vivência diária. Olha, que legal. Adriano, lê novamente aí que eu acabei te atrapalhando. O que o Jonathan mandou aí. Jonathan, o que o Jonathan brigadão. disse. Por isso, nossa fé é prática, portanto, está para além da teoria. É conhecimento sendo transformado em vivência diária. Exatamente. Então agora foi ativado dentro de vocês nessa noite, para a gente finalizar, foi ativado dentro de vocês uma fé verdadeira. O pastor Luciano está pedindo para a gente um pouquinho mais, acho que está rendendo. Vai mais, pastor, tá a bênção de Deus? Olha os caras, grande garçom aí, o Hugo mandou. Garçom e Cia é uma equipe de garçons lá da minha cidade, um grande abraço também para a equipe. Não só como profissional, mas me formei também como homem naquele grupo, foi muito importante aquela convivência com aquelas pessoas que mais do que colegas de trabalho se tornaram meus amigos. Um grande abraço a todos os garçons, em especial a você que está acompanhando a gente. Esqueça de dar um abraço em Valdo também. Então, assim, já aproveitando que nós estamos falando a respeito dessa fé que está sendo ativada dentro de nós, que vai me trazer assim a memória que eu passei um episódio, eu vou contar para vocês aqui, vai até estender um pouquinho mais, uns 10 minutinhos a mais, mas eu acho que isso aqui é importante, é uma vivência que eu tive na minha vida e que mostrou que a fé realmente estava ativada dentro de mim. Eu casei, o nome da minha esposa é Lidiane, eu casei com ela, já vai fazer 2 anos que nós estamos juntos, e no começo desse relacionamento eu tive um pouco de problema com o ex-marido, né? O ex-marido dela, assim, dava um pouquinho de trabalho, com algumas ofensas e coisa e tal. E aí foi passando o tempo, e eu, né, da igreja e tudo, e aí sempre falava amém, não, deixa ele, tá tranquilo, e algumas ofensas até às vezes meio pesadas. E aí, cara, aconteceu um episódio lá com ele passou por um momento difícil na vida dele e foi até parar numa cama de um hospital e precisou de orações. E aí, aonde que vem o assunto que nós estamos falando a respeito da fé, quando a fé realmente ela é ativada dentro de nós? Eu cheguei em casa, recebi a notícia, porque todo mundo, né, tá ligado, a minha esposa tá ligada, a família dele, a ele, porque as crianças são filhos dele. E aí chegou essa notícia e tal, e aí eu estava em casa, tinha chegado em casa, e aí o Davi veio até a mim chorando, né, em lágrimas chorando, e disse assim: tio, ora pelo meu pai. E naquele momento, o meu lado humano, ele se manifestou, que é normal, né? No meu pensamento somente. Cara, como que eu vou orar por uma pessoa que até esses dias me falou coisas horríveis e desejou o meu mal, né? Me fez até ameaças. Como que eu vou orar por alguém assim, cara? Perdão. E naquele momento ali, eu percebi que realmente foi ativado a fé dentro de mim. Porque a fé, ela nos coloca em movimento mesmo que a gente não queira. Na hora que o Davi me fez aquele pedido, meus irmãos, eu não queria, eu não vou mentir. Eu não queria, cara, eu não iria, não era uma vontade humana minha, mas como a fé foi ativada dentro de mim, eu me coloquei em movimento e pude orar por aquele rapaz. Eu estive ali orando e eu chorei por ele. Eu disse: Senhor, tenha misericórdia, Pai, da vida do seu filho. Meu Deus, como Abraão orou por Ló, Senhor, eu oro também por ele. Tenha misericórdia. E ali foi acontecendo aquela oração e eu em prantos, chorando e orando. E no final eu olhei e falei assim: olha só o que a fé faz com a gente.
O que nós entendemos depois que nós entendemos que a graça nos alcançou? Sabe, que agora não é mais. Por isso que a graça, gente, é aquela frase que eu disse para vocês, às vezes ela parece complexa. A graça é a condição de ser e fazer coisas que naturalmente eu não faria. Esse movimento de eu orar pela vida do pai das crianças, que hoje também são os meus filhos, porque moram comigo também, são meus filhos. Como a Yasmin é filha da Lidiane, e assim vai. Então, a graça me colocou nesse movimento. A graça que me impulsionou. E a graça, ela vem por intermédio da fé que nós estamos falando aqui. Então, gente, quando vocês realmente ativarem essa verdadeira fé em vocês, pode ter certeza que vai chegar um momento que vocês vão fazer coisas que vocês não fariam, mas que vem do Pai para as nossas vidas, que é o Espírito Santo de Deus que nos conduz. Que nos conduz. Então não tem coisa melhor na nossa vida do que nós sermos conduzidos pelo Espírito Santo. O Sérgio Ferreira mandou parabéns, meu amigo Adriano. Que bacana. Também da Bahia, Adriano? Ele ou também da Bahia. Também da Bahia. Muito obrigado, Sérgio. Grande abraço. Sérgio. Tem um comentário do Hugo aí? Ou... Eu vou ver um comentário do Hugo aqui também. Você viu que a própria criança viu que ele estava precisando da oração do Senhor. E assim, Hugo, eu acho assim muito interessante esse fato da criança, do Davi, né? O nosso filho chegar e dizer assim para mim: tio, ora pelo meu pai. Primeiro que estabeleceu na consciência do Davi de que eu tinha uma autoridade, que o pai tinha me dado uma autoridade e que eu poderia orar por ele. Sabe? Então, assim, quando acontecer isso na vida de vocês, quando alguém chegar diante de vocês dizendo assim, ó, ora por mim, vocês têm que se sentir felizes, sabe? Vocês têm que fazer com que isso aconteça mais vezes. Esse é um ponto importante da live, Vitor, para você explicar o que ficou sem uma conclusão lá atrás na live, que é o seguinte: você tinha falado, a gente tratou bastante disso, que o nosso comportamento não leva a um mérito de que Deus faça algo em troca para nós. Não existe barganha com Deus. Mas isso não significa que nós não possamos orar fazendo pedidos. É isso? Eu gostaria que você aproveitasse esse momento para explicar, para deixar claro para as pessoas que não é errado orar fazendo pedidos para Deus. Olha que legal, antes de eu responder isso que o Adriano acabou de argumentar, a Rosalina mandou assim: o amor é maior, com certeza. O Hugo colocou assim: novo membro do Garçom Cia, o Sérgio. O Sérgio está mencionando o Sérgio anterior. Isso, beleza. Parabéns ao Sérgio. Parabéns, Sérgio. Então, Adriano, isso aí que você falou é importante, Adriano. Vamos tratar agora desse assunto. Gente, quando nós falamos aqui que os nossos pedidos, aquilo que a gente faz para o Pai, não adianta querer barganhar a Deus, enganar a Deus e coisa e tal, nós estamos querendo dizer o seguinte: a respeito das suas carências. Porque nós chegamos diante do Pai com as nossas carências. E sabe quando que é a carência? A carência é quando você está dentro de um relacionamento e essa pessoa que está com você começa a pautar ela como uma pessoa ruim. Como agora eu chegar aqui para o Adriano, que é um grande amigo, e a gente compartilha isso, eu tenho a liberdade de compartilhar com o meu amigo, chegar lá e dizer assim: Adriano, cara, eu acho que eu vou me separar da Lidiane, cara. Eu vou dar um exemplo para vocês do que é carência aqui agora nesse momento. Então, Adriano, eu vou me separar da Lidiane, cara, ela tá me provando, tem coisas que eu quero fazer, ela não quer. O seu ressentimento. Eu tô assim, eu tô desanimado, cara. Eu tô desanimado com isso aí, cara, olha só, eu tô falando de carência e eu já vou ensinar um negócio importante para vocês aqui, hein? Vou ensinar um negócio importante, pega no espírito aí. E aí eu chego para o Adriano e falo isso. Olha só o que é natural acontecer quando você não encontra um filho de Deus do outro lado. O cara vai olhar para você e vai falar assim, ó, verdade, hein? Nossa, a minha também, cara, é uma ciumeira, uma
prova, nossa, não, você está com razão, cara. Não, ixi, ó, eu vou falar para você que não sei o que, aí o cara vai falar assim, ó, se não for para ser sua, Deus vai tirar. Você já ouviu isso? Deus vai tirar, que não sei o que. E você encontra correspondência do outro lado para as suas carências. Mas quando você encontrar correspondência do outro lado, irmão, você não procurou conselho com a pessoa certa. Porque um filho de Deus vai te orientar, vai dizer assim, ó, irmão, as suas carências Deus não quer saber. Ele quer saber das suas necessidades. E quando a gente quer se separar de alguém, Adriano, quando a gente quer quebrar um vínculo de uma amizade, com a mãe, com o irmão, isso aí serve para todos nós. Quando a gente quer quebrar um vínculo desse, é porque a gente se acha bom bastante para estar perto de alguém. E não bom bastante para estar com aquela pessoa. A questão nesse caso, então, se volta para aquela ideia de que eu mereço algo melhor. Exatamente. Entrou no mérito de novo. Ah, não, esse relacionamento para mim aqui não dá. E aí, o bom não fica com o ruim. O bom não fica com o ruim. Quando você ficar bom demais para alguém, você vai abandonar, irmão. Você vai embora. E você sabe o que é isso? É carência. Você está carente. A gente entende, então, que muitos casais se separam porque a partir de um determinado momento, não os dois, entende que merece algo melhor, que não está sendo bem tratado, que as coisas não estão andando como ele gostaria, não como os dois gostariam. E a partir disso ele entendeu, quero terminar. Não estou satisfeito, mereço melhor tratamento. O que eu tenho feito merece o melhor comportamento do meu parceiro, da minha parceira, então por isso eu vou terminar. Percebe como é algo só seu? É algo que você julga como merecimento de um melhor tratamento? E isso, você falando disso, eu lembrei de uma história, eu vou aproveitar que o pastor Luciano está aqui nessa live. No início do meu relacionamento, isso aqui é muito legal, Adriano, isso aqui você vai gostar, tá virando caso de família. Não, vai, velho. No início, isso aqui, gente, é para vocês poderem entender, vai estar ligado a tudo isso que nós estamos falando. No início do meu relacionamento e tal, aí conheci a Lidiane, a gente já estava, né, porque assim, ó, uma coisa também dentro do relacionamento, viu, gente? Quando você está se relacionando com alguém, você precisa ser homem. Você precisa ser cara decidido. Quando eu conheci a Lidiane, a primeira coisa que eu falei para ela, eu falei assim, ó, eu vou casar com você. Eu usei, naquela época, eu usava aquelas conversas erradas lá, falei para uma amiga dela, falei, ó, coloca nós dois no mesmo ambiente e está resolvido o negócio. E quando eu cheguei diante dela, eu falei assim, ó, eu me interessei por você, já tem um tempo que eu estou te stalkeando aí, naquela época era stalkeando, né? Estou te stalkeando e eu quero casar com você. Então eu já estava decidido do que eu queria. Chegou então, firme. Então você, exatamente, você que está aí namorando, você precisa saber o que você quer da sua vida. Então tá, já dito isso, vou lembrar da história. O pastor Luciano está rindo na live aí, galera. Chamei o pastor para ir jantar lá em casa. Fazer uma média para o pastor, minha esposa, a gente está aqui nesse relacionamento. É com ela que eu quero casar e o pastor vem aqui para orientar a gente. O pastor chegou lá, gente, falou assim, ó, olha a explicação que ele trouxe para as nossas vidas. Vocês dois são duas jacas. Aí, porque assim, ele falou dessa forma comigo. É por isso que o Vinícius Coimbra está dizendo aqui que você não é bobo, hein, Vitão? Tipo assim, ó, ele falou isso comigo porque, de fato, a gente tem essa liberdade. Eu, pastor Luciano, pastor Anderson. Pastor Anderson, eu vou lá falar com ele as coisas lá, ele olha para mim e fala assim, ó, eu não penso desse jeito aí não, Vitor. Não concordo tipo com assim, você. não acho correspondência no irmão. E aí, quando o pastor disse a respeito desse negócio de duas jacas, gente, para vocês poderem entender, é que ele primeiro apontou assim, ó, você já é uma mulher, tem 30 anos e coisa e tal, né, já veio de outros relacionamentos frustrados, então você, agora nesse momento é uma jaca. Vitor, eu, gente, estava desempregado, hein? Quando eu me relacionei com a Lidiana, eu estava desempregado, só ela que trabalhava, pra você ver como que o amor é lindo. E aí ele olhou para mim e falou, ó, você também, ó, é outra jaca, tá desempregado, não tem uma profissão, não terminou a escola, você é outra jaca. Só que vocês dois sendo jaca hoje, amanhã vocês podem dar fruto. Hoje faz 2 anos. Eu tenho meu trabalho, eu tenho uma profissão, porque na onde eu trabalho agora eu posso falar que eu sou profissional naquilo. Ela também trabalha, tem a profissão dela. A gente cresceu junto. Eu estou aqui diante de vocês falando, porque por trás de mim existe uma grande mulher, cara.
uma grande mulher que está me apoiando. Então, o bom, ele não fica com o ruim. Mas isso que eu disse para vocês é para ilustrar essa história aqui. Ó. Quando o pastor chegou lá e disse para a gente, ó, vocês são do Ajaca, é porque ninguém podia pensar que era melhor que ninguém. E eu já tinha um certo conhecimento das escrituras, Adriano. Quando eu cheguei lá na resenha lá, ela veio de outra comunidade, e ela foi falar de Jesus para mim, aí eu falei de Jesus para ela, ela se encantou, porque não foi na beleza não, viu, galera? Ela se encantou porque ela viu um homem de Deus ali, falou, eu vou aproveitar essa oportunidade, vou agarrar esse menino e vou ficar com ele. Vai que não bate na porta de novo. Ainda mais que ele está me procurando, ele veio falar comigo, ele está falando que vai casar comigo, então eu vou acreditar nesse negócio. Vou abraçar essa ideia. Vou abraçar essa ideia. Então, assim, quando ele traz essa ideia de do Ajaca, gente, para a gente poder ilustrar aqui para vocês, é que você está dentro de um relacionamento, você tem que ser ruim como seu marido é ruim também. Os defeitos que ele tem, você também tem outros na contramão. Entendeu? E agora, nesse exemplo que o Vitor deu, para a gente circular aquilo que a gente tinha falado do ressentimento, né? Por nossos méritos, por entender os nossos comportamentos, aquela ideia de aproveitar o lance, o exemplo que o Vitor deu, naquela ideia de que o nosso comportamento faz com que a gente mereça melhor tratamento, a partir das nossas práticas, a ideia de mérito. E onde que a gente encontra laço nisso, na fé? Porque a fé é para abençoar, não para ser abençoado. Entende? Porque é muito fácil gostar de quem só nos trata bem, de quem só tem um clima amistoso, favorável o tempo inteiro. Poxa, assim ninguém vai, assim todo mundo vai condenar os detentos, os prisioneiros. Eles não merecem ser amados, assim como Jesus amou a todos? Essa é a ideia. Então, se você em algum momento entende que por seus méritos, por seus comportamentos, você merece melhor tratamento, e até por isso queira encerrar o seu relacionamento, é importante que você entenda que da mesma forma que você tem esse entendimento, a outra pessoa pode ter também, e se em algum momento você se sentiu maltratado, essa pessoa dentro do relacionamento pode ter se sentido assim também. Então, procure, pela sua fé, pelo seu conhecimento de Deus, abençoar também. Exatamente. Ó, Adriano, que legal aqui, ó. O Hugo mandou aqui assim, ó. Adriano, já aconteceu isso comigo em questão de uma pessoa pedir para mim fazer uma oração para ele. Naquele momento eu pedi, Senhor, fique a tua vontade. Aí depois o Hugo também vai dizer aqui, ó. A minha esposa foi assim também. Cheguei e falei com ela, quero casar com ela, 7 meses de namoro, já casei com a Sueli. E que vocês vivam aí, ó, muitos e muitos anos de casado. O pastor colocou aqui para mim falar dos meus filhos. E os meus filhos são Davi, Alícia e Yasmin. Tenho 3 filhos com a minha esposa, amém? Não são todos de sangue, mas são meus filhos. Amém? Olha só, mais uma pessoa entrando na live, a audiência só cresce. Isso aí. Esse rapaz aí, o Del Silva, e Delvan Silva, é um amigo também lá da Bahia, grande abraço, a gente não se vê há muito tempo, mas atacante, hein? Mete gol. Mandei muita bola para esse menino. Rapaz, nós tem que ver se nós marcamos uma dupla aí, cara. Vamos viajar 1.600 quilômetros até a Bahia para jogar bola lá. Para nós poder bater um futebolzinho. Mas eu creio ainda, ó, que esse projeto aqui, ó, quem sabe, o Pai não nos leva até aí, ó, para a gente poder compartilhar o reino cada vez mais. É uma porta que está se abrindo. É um prazer conhecer vocês. Adicione aí ao Facebook da comunidade. A gente posta aqui toda semana os cultos que acontecem no domingo e vai ser um prazer para a comunidade Excelência Cristã receber vocês na nossa live. Amém? Então, assim, voltando nesse assunto, então, que a gente possa entender isso, Adriano. O Nildo mandou um abraço. Nildo é Ivanildo, é o irmão dele, uma pessoa também que eu convivi bastante enquanto morei na Bahia. Grande abraço para vocês dois. Grande abraço aí para o irmão também. Lá, já mandaram aqui que eu vou ser bem-vindo na Bahia, hein? Eu tô indo, hein? Alô, pastor Luciano. Alô, pastor, hein? Libera nós que nós vamos lá ministrar a palavra, hein? Então, gente, para a gente aproveitar esse clima que a gente ficou aqui de conclusão daquilo que nós aprendemos, então, que esse testemunho que eu falei para vocês, do rapaz que a fé me colocou nesse movimento de poder orar por ele, mesmo sem eu querer. Então, assim, a fé, quando ela é ativada em nós, que nós entendemos que a fé é subjetiva, ela vai fazer esse movimento. Ela vai fazer com que a gente faça algo que não está dentro da nossa alçada.
algo que não está dentro da nossa vontade. Você entendeu? Então, para concluir, Adriano, ficou claro para vocês? A fé, ela não é objetiva, ela é subjetiva. Por que ela não é objetiva, Vitão? Porque ela não está no meu comportamento e nem nas minhas ações. Eu não posso barganhar com Deus algo que eu julgue, que eu mereça, a partir dos meus comportamentos. Não há nada que eu faça enquanto carne, enquanto corpo humano, para que Deus dê algo para mim em troca. Mas a fé ela é subjetiva, ela está na motivação, ela está no coração, ela está no movimento. E aquela frase que eu disse lá no início, a minha fé não movimenta a Deus, a minha fé me coloca em movimento. Amém? Então eu vou dar uma explicação aqui para vocês poderem entender, para a gente finalizar a respeito da fé me movimentar. E eu vou usar a vida do nosso irmão Adriano. Vamos dar um exemplo, vamos explicar. Para encerrar aqui, vamos fazer alguns agradecimentos, que algumas pessoas estão pedindo abraço aí, e a gente vai concluir por hoje, que foi uma experiência fantástica, tanto para nós, quanto para vocês que estão nos assistindo. Eu tenho certeza. E o Adriano, está feito o convite, Adriano, que você possa participar mais vezes com a gente. O Adriano agora faz parte da comunidade Excelência, gente. Vou perguntar para a galera aí, se eles querem que eu volte com você na semana que vem, num próximo evento, quem sabe, deixa a galera falar aí. O Adriano, eu vou apresentar o Adriano para o nosso pastor Misael, que é o que fica à frente desse trabalho, e rapaz, vai dar uma conexão entre esses irmãos, nós estamos com a parte jornalística e com a parte de organização, essa dupla vai dar certo. Se você acha que Bruno e Marrone deu certo, irmão, você não sabe o que vai ser Adriano e Misael aqui na comunidade. Então, assim, para a gente concluir, né? Por que a fé, ela me movimenta? Porque o Adriano fez a faculdade de jornalismo, se formou, e aí o que aconteceu para que todas essas coisas acontecessem na vida dele? Ele precisou se movimentar. Porque se o Adriano somente ficasse aí na Bahia pedindo para Deus, Pai, vamos lá, eu quero ser jornalista, faz por mim, eu estou pedindo para o senhor não está me ouvindo? Não, ele orou e disse, Pai, ó, prepara todo o caminho para mim, que eu vou com a minha força de vontade, eu vou com a minha fé, eu vou com a minha determinação, eu vou chegar lá em Prudente sozinho. Cara, a história desse cara é fantástica. Eu quero um dia ter a oportunidade da gente fazer uma live para o Adriano contar aqui como que foi essa jornada na vida dele, Adriano. Isso aí vai acontecer aqui. Mas aí a gente já tem que trabalhar com a ideia de televisão e a gente segura para uma próxima live. E aí vai ser algo surreal. Então, assim, você viu como que a fé nos movimenta? O Adriano precisou viajar esses monte de quilômetros aí que vocês sabem que é, para chegar aqui e concluir esse projeto, esse processo. E ele ainda está em processo. A fé ainda continua deixando o Adriano em movimento, continua te deixando em movimento. Então, a fé não faz eu ficar estacionado, eu parado. Não, a fé ela coloca eu em movimento. Quando eu oro para obter um emprego, eu entrego o currículo. Vocês estão entendendo? Eu entrego o currículo. Uma vez eu dei esse exemplo, a pessoa até deu risada. Eu falei, gente, se a fé fosse como é que vocês pensam aí fora, de confiança e coisa e tal, sabe como que seria? Você ia chegar na sua casa, ia dobrar o joelho, ia orar. E as coisas iam acontecer. E aí o que ia acontecer? Ia chegar assim, ia tocar o telefone, alô? Oi, Vitor? Ô, Vitor, então, cara, eu senti aqui no meu coração, cara, você está precisando de um emprego, né? Então, cara, você não quer trabalhar na minha empresa, não? Não é Vem assim. Aqui, tal hora. É assim que o povo pensa que vai acontecer. Que a fé, eu estou na fé, eu estou orando e uma porta de emprego vai sair. Aí você pergunta para o irmão, onde você quer trabalhar, irmão? Eu quero trabalhar, vou dar um exemplo aqui de uma empresa próxima aqui da gente. Eu quero trabalhar lá na Azteca. Aí você pergunta para o cara, mas tá, você vai trabalhar na Azteca, você entregou o currículo lá? Aí o cara, não, eu estou orando. Ué, irmão, você está orando? Outro episódio bacana também, Adriano, que eu vou citar aqui, por que a fé nos movimenta. Um dia eu, como obreiro em outra comunidade, o irmão chegou em mim e disse assim, ô Vitão, sei que você é um cara de oração, cara, você podia orar por mim? Ô irmão, lógico que eu posso. Me prontifiquei e disse, não, vamos lá. Mas qual é o intuito da oração? O que nós vamos fazer para orar? Ele falou, então, cara, eu estou querendo comprar um carro e está faltando poucos detalhes para esse negócio dar certo. Você não podia orar aqui, cara, para esse carro? Aí eu, não, irmão, vamos orar. As coisas estão prontas, mas vamos orar lá e tal. Aí eu fechei o olho, falei, pô, dá aqui sua mão, e peguei na mão dele, e na hora, assim, veio na minha mente, assim, pergunta se ele tem habilitação.
Falei, não é possível, não é possível que eu vou ter que perguntar isso. Aí eu dei uma parada assim, falei, irmãos, mas e a habilitação, você já tem? Então, cara, é que eu já estou com mais de 40 anos, eu não vou conseguir tirar mais. Falei, não, irmão, então esse Deus é um Deus de bagunça? Ele vai te dar primeiro o carro e depois... Como é que vai ser esse negócio? Está barganhando com ele? Aí eu vou ficar aqui orando por você até amanhã, depois você vai falar que o Vitinho lá fora, lá, o obreiro lá está sem unção. Mas por que eu estou sem unção? Por que eu estou sem autoridade? O irmão quer primeiro o carro, você entendeu? A fé, ela quer te colocar em movimento, e você precisa, primeiro de tudo, passar pelos processos. E quando você passar pelos processos, meu querido, e outra, não é só passar, viu, gente? Aproveite. Eu vou falar uma loucura aqui, Adriano. Aproveite essa fase difícil que você está vivendo, meu querido. Ela está te forjando, ela está te educando, para quando você chegar naquilo que Deus já preparou para você, aquilo que já está estabelecido do reino para você, você vai saber usufruir, você vai saber compartilhar, você vai saber ser um filho de Deus conforme o Pai deseja. Amém? Deu para entender? Gente, essa live nossa, eu, Adriano Batista, vai estar aqui na nossa rede social da comunidade. Você que assistiu, gostou, compartilha. Aí o pessoal da Bahia e todos esses amigos aí, Hugo, todo mundo que eu tive o prazer de conhecer através do nosso irmão Adriano, compartilha, passa para os amigos. Eu tenho certeza que isso vai edificar casas, lares, famílias vão ser abençoadas no nome de Jesus. Amém? Então eu creio, que isso vai acontecer. Adriano, fica à vontade, quer falar alguma coisa? Adriano está sorridente aqui, eu acho que ele está rindo dos comentários aqui, viu, cara? Diante de tudo o que o Vitor falou, a gente procurou, dentro dessa proposta aqui, é algo novo para a gente também, é algo inédito, uma oportunidade que foi nos dada pelo pastor Misael, pela comunidade de excelência cristã de forma geral, e a gente abraçou a ideia, procurou estudar bastante a palavra esta semana, então a gente procurou contribuir ao longo desse pouco mais de uma hora, acredito, está passando essa mensagem para que você possa entender, se sentir tocado no seu coração. Já que a gente está se encaminhando para o final, vamos fazer uns agradecimentos, uma oração, e aí sim encerrar. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aí. Adriano, pessoal da sua cidade, você pode ficar à vontade. Vou nominalmente citar todo mundo aqui. Vamos lá, Adriano. A gente vai te dou as honras, Adriano, agradece a todos eles. Fazer os agradecimentos aqui e a gente vai fazer uma oração para encerrar. Beleza, galera? Agradecemos demais a audiência e o carinho de vocês, tá? Agradecer aqui para não deixar passar batido a Margarida, que ela pediu aqui para lembrar de mandar um abraço para a Márcia, que é filha dela, uma pessoa também muito iluminada, ela que recebeu o convite aqui, deve ter passado para as pessoas próximas da família, para estarem conosco assistindo aqui. Muito obrigado, um grande abraço para a Márcia e para a Margarida. Agradecer também ao Hugo, outro amigo da Bahia que esteve acompanhando conosco, o Vinícius Coimbra, ele que é do nosso grupo do WhatsApp, agradecer a Denise, que é filha da Margarida, ao Alexandro, o namorado da Denise, que também veio aproveitar essa reta final de live aqui com a gente, ao pastor Luciano, que foi muito gentil, muito generoso, nos oportunizando estar aqui com vocês. Agradecer também ao Carlos. O Carlos de Jesus, cara, o Carlos de Jesus é um irmão. Eu agora não vou lembrar agora a cidade dele, mas ele esteve com a gente, ele está na live, várias lives que você entrar aí, o Carlos de Jesus está com a gente, é um irmão aí abençoado. Carlinhos, obrigado, meu irmão, pela participação aí, ele está numa live muito top, pergunte ao pastor, você que vai entrar agora, que você faz parte agora do nosso Facebook, entra aí nas lives que já aconteceram aqui, nesse projeto Meditando nas Escrituras. Entendeu? Tem uma live também com o Carlos de Jesus a respeito do pecado, eles falam sobre o pecado. Então, assim, fiquem à vontade, gente. É um prazer para nós receber vocês aí. Tem mais alguém, Adriano? Também a Rosalina, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência aqui na live. E por aqui a gente vai encerrando. Vamos agradecendo aqui a todos vocês. Vamos agora com uma oração. Amém. Então vamos orar, pessoal. Pai, nós nos colocamos diante da sua presença nessa hora e nós queremos agradecer ao Senhor. Nós queremos agradecer, Paizinho, porque nessa noite foi ativado em nós
uma fé diferente daquilo que nós pensávamos, uma fé diferente daquilo que nós fazíamos. A fé que nos coloca em movimento, ó Pai. A fé que faz a gente amar o próximo, querer salvar o próximo. A fé que mexe com as nossas estruturas. Porque não está pautado no nosso comportamento, na nossa ação, mas sim na nossa motivação no Senhor, naquilo que o Senhor estabeleceu nas nossas vidas. Obrigado, Paizinho, por cada vida, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas pessoas, Senhor, lá da Bahia, que estavam com a gente aqui conectado. Que o Senhor possa gerar dentro delas uma transformação, ó Pai. E que o Senhor possa fazer isso em nós todos os dias. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui diante da vida do Adriano. Esse menino de Deus, esse menino abençoado, que está caminhando com a gente nesse projeto, nesse processo. Que o Senhor continue gerando dentro dele, ó Pai, essa transformação, pois ele sinalizou, Senhor. Eis aqui, Senhor, um filho de Deus que entendeu o seu propósito. E que nós possamos entregar cada vez mais as nossas vidas, que nós possamos nos render cada vez mais àquilo que é o seu propósito e o desejo do seu coração. Amém. Família, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a todos vocês. Quero estar orando por vocês. Assim, agora vocês que entraram na nossa rede social, toda sexta-feira, quando acontecer a live aqui, vai ativar o sininho de notificação. Fiquem à vontade. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz, Deus abençoe. E tudo de bom para vocês. Amém? E mais uma vez, eu sou o Victor Mendes e esta foi a live Meditando nas Escrituras.